Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos para adorar o Senhor. Vamos iniciar fazendo uma oração ao nosso Deus. Deus bondoso e Pai de toda a eternidade, nós te louvamos por tua misericórdia que se renova a cada manhã e queremos te rogar, Senhor, que tu possa estar conosco nesse tempo, nós possamos, Senhor, te adorar da maneira como tu és digno. Tu conheces o nosso coração. Nós te rogamos, Senhor, que tu possa receber esta adoração que fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero iniciar fazendo uma leitura no Salmo 121. Salmo 121 diz: Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus passos vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse é o nosso Deus. Nós iremos adorar o nosso Deus através de louvores. Então, o irmão Breno estará dirigindo louvores ao Senhor para que todos nós possamos cantar juntos. Vamos louvar ao Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
a te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tem sido difícil para nós não termos a comunhão com os irmãos, o nosso encontro presencial, mas nós estamos orando ao Senhor e no tempo certo Deus permitirá que nós possamos estar juntos de maneira segura, mas acima de tudo com a sua presença. Então nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Nós vamos fazer uma leitura no Salmo 145. Salmo 145 diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que os temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém.
Nós agora iremos ouvir um louvor com o irmão Samuel. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Nós continuaremos louvando ao Senhor. Então, novamente, o irmão Breno estará nos dirigindo louvores ao Senhor. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até desistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer tudo que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer tudo que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do
que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Eu quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia para 1 Pedro, capítulo 5. Nós iremos fazer uma leitura do verso 5 ao verso 9. 1 Pedro 5, do verso 5 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos orar. Deus eterno e todo-poderoso, nós estamos diante de Ti, de Tua palavra, e desejamos, Senhor, que Tu possa nesta noite falar ao nosso coração. Na verdade, nós Te rogamos por isso. Fala ao nosso coração e nos ensina a Tua palavra e nos usa como instrumento em Tuas mãos, para que a Tua palavra seja, Senhor, pregada neste momento. Nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esta carta ela foi escrita mais ou menos no ano 64 a.C. e nós encontramos nela fatos, verdades que encontramos nos nossos dias. Ou seja, o apóstolo Pedro viu no seu tempo, na sua época, coisas que nós vemos hoje nos nossos dias. Essa carta foi dirigida primariamente para pessoas, para irmãos que viviam em províncias romanas, numa região que hoje nós conhecemos como Turquia, mais ou menos naquela localidade. Então, era um grupo de refugiados que habitavam nestes lugares. Talvez esses refugiados fossem fugitivos da perseguição que foi promovida pelos judeus logo após a morte de Estevão. Então, eles, perseguidos por toda a terra onde andavam, eles fugiram para o mais longe possível. Por isso, o apóstolo Pedro, ele chama esse grupo de irmãos de peregrinos. Então, Pedro está escrevendo para pessoas dispersas em várias partes da região da Turquia dos nossos dias. Elas foram obrigadas a peregrinarem por terras estranhas por causa da sua fé em Cristo Jesus. Ao escrever essa carta, Pedro tem um propósito bem definido: encorajar os leitores a testemunharem sobre a verdadeira graça de Deus. Então ele encoraja os cristãos que estão sofrendo a esperarem, a aceitarem as dificuldades que estão encontrando por causa de sua fé, sabendo que no Senhor eles serão recompensados. Pedro exorta aqueles irmãos a se manterem firmes na sua fé. A perseguição era real. E quando nós observamos o capítulo 4, no verso 12, o apóstolo Pedro diz: amados, não estranhei o fogo ardente
ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo. Então a vida não era fácil, eles enfrentavam perseguições e de pessoas próximas a eles, de amigos, de familiares. A sociedade não aceitava o comportamento daquelas pessoas e por isso perseguiram. Perseguiram porque eles pareciam com Jesus Cristo, eram seguidores de Cristo. Pedro chama essa perseguição de fogo ardente, situações difíceis no convívio diário com essas pessoas. E a perseguição realizada por essas pessoas, elas foram tão rotineiras e tão frequentes que eles fugiram. Aqueles irmãos peregrinaram para outras terras. É interessante como essa verdade, esse contexto sempre foi encontrado na história da Igreja do Senhor. Perseguição sempre existiram. E nos nossos dias, sim, temos perseguição. É claro que uma perseguição silenciosa, cheia de astúcia, mas tem sido desenvolvida e promovida por pessoas que estão até próximas à Igreja do Senhor. Pessoas amigas, familiares, vizinhos. Sim, tem se levantado contra a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem feito zombaria, piadas com a Igreja do Senhor. E hoje a Igreja tem se tornado dispensável, como foi no passado. Então as pessoas têm caluniado a Igreja do Senhor, têm feito afirmações indecentes, pressão moral na Igreja por parte daquelas pessoas que eticamente não têm moral para fazer, tem acontecido. Os crentes verdadeiros têm sofrido. E quando eu digo que crentes verdadeiros têm sofrido, porque existe aqueles que realmente não têm sofrido muito, apesar de declararem serem discípulos do Senhor. Mas esses têm tendo uma vida tão próxima, têm uma comunhão tão perto do mundo, que na verdade o mundo não vê como diferente. O seu comportamento não é diferente. E por não ter um comportamento diferente, então não existe perseguição. Mas para aqueles que querem sim ser diferentes, têm vivido a sua fé, esses têm sofrido perseguição. Então Pedro se dirige para esse grupo de pessoas, para os verdadeiros crentes, alertando sobre perigos que estão à nossa volta, à volta daqueles que são discípulos do Senhor. Perigos que foram comuns nos seus dias e que são comuns nos nossos dias. Ou seja, tempos diferentes, pecados comuns. Então, o nosso propósito é alertar os verdadeiros crentes para fugir desses pecados tão perigosos para os verdadeiros cristãos. E quais seriam esses pecados? Nós encontramos no texto em que nós lemos. Pedro, ele chama a atenção, primeiro, com relação ao pecado da insubordinação. Ele diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. O nosso dicionário diz que insubordinação é o não cumprimento das ordens de uma autoridade. É a qualidade da pessoa que não obedece, desobediência. Na linguagem militar, é um crime que se fundamenta na desobediência das ordens de um superior hierárquico. Quem eram esses insubordinados que Pedro se refere? Ao que parece, eram aqueles que ainda não adquiriram a maturidade cristã adequada. Aqueles jovens na fé que ainda estão relutantes à ordem da liderança da igreja, da liderança do Senhor Jesus, daquilo que o Evangelho ele exige. A maneira como Pedro usa essa palavra, essa expressão jovem, dá a entender que não necessariamente era jovem de idade, mas jovens na vida. E naquele momento na vida cristã, uma nova vida, um novo comprometimento, um novo comportamento. Então Pedro se dirige a esses. Os jovens, aqueles que ainda não tinham a maturidade adquirida para viverem de maneira adequada a vida cristã. E esse período na vida deles era um período muito perigoso. Eles ainda não tinham a maturidade, ou tinham pouca maturidade, e poderiam então começar a ceder, a fazer concessões, a achar que certas coisas não tinham nada a ver. Ninguém vai perder a salvação por conta disso. Seria a linguagem dos nossos dias que a gente tem ouvido bastante. E essa não é a interpretação correta. Devemos firmar nossos pés naquilo que realmente a Bíblia diz, o Evangelho diz, aquilo que o Senhor nos ensinou e espera dos seus seguidores. Então Pedro está rogando ao jovem cristão a dar ouvidos aos mais velhos,
A liderança, ela está ali e tem uma função importante da direção, guiar os que são menos experientes no caminho correto. Essa é a função da liderança, é a função dos líderes da igreja. E eles têm uma grande responsabilidade. Então, Pedro roga para que esses jovens dê ouvido a essa liderança. E essa liderança, sim, como falei, tem responsabilidade. Olha o que diz os primeiros 4 versos do capítulo 5. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Isso mostra a responsabilidade da liderança. A liderança está ali e ela tem sim uma responsabilidade. Então o que Pedro está dizendo é, não seja um insubordinado. Não desobedeça. Jovem cristão, jovem que está iniciando a vida cristã, essa etapa na vida é muito importante para que você adquira experiência. Então, para que você faça isso, para que você adquira essa experiência, é necessário você dar ouvidos aos mais experientes, aos mais velhos. Então, Pedro mostra que os presbíteros estão ali para auxiliar o crente na vida cristã. Ele mostra a necessidade de não ter a mesma visão que o mundo tem, de não seguir o linguajar, não seguir a filosofia, não seguir a amizade do mundo. Infelizmente, a possibilidade da insubordinação é muito presente. Muitos, quando advertidos, não aceitam. Acham que sabem muito bem o que quer fazer, são donos no seu nariz, têm as melhores ideias sobre a vida e quer estabelecer o seu próprio modo de interpretar as escrituras, se acham dono do seu nariz. Esse pecado foi encontrado numa época diferente da nossa, vivida pelo apóstolo Pedro. E encontramos também na igreja de hoje esse mesmo pecado. Olha que não dá para contar as vezes que já presenciamos esse acontecimento, a insubordinação. Como falei, a ideia de jovem transmite a ideia da inexperiência. E essa dificuldade de lidar com o jovem por conta da sua insubordinação, ela é bem antiga. Épocas diferentes, o mesmo pecado. O blog Ensino Religioso e Educação Cristã publicou um artigo no dia 14 de abril de 2014 que tem um estudo sobre os jovens e também tem uma atividade, ou algumas atividades. Acho que são 3 atividades que estão junto a esse artigo para serem respondidas, que ilustra bem a questão da insubordinação dos jovens. Não respondi às atividades porque não tive interesse, na verdade, para responder. Mas achei interessante os textos que foram colocados para serem analisados junto ao tema da questão do jovem. Observe esses textos, eu vou ler para você. Os jovens de hoje rebelam-se contra a autoridade e não respeitam os mais velhos, contradizem seus pais, cruzam as pernas e tiranizam seus mestres. Você sabe quando esse pensamento foi publicado? E quem publicou? Talvez você fique surpreso, porque quem falou isso foi Sócrates, um filósofo grego. E ele escreveu, ele declarou isso no ano 470 a.C. Outro texto. O jovem considera tudo o que é mais antigo do que ele como arcaico e obsoleto, ao passo que tudo seu é novo, criativo, algo que sem dúvida dará certo. Essa praga só pensa em sexo e contestação. O autor é anônimo. Mas sabe quando foi escrito? Na verdade foi encontrado numa placa da Mesopotâmia, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O terceiro texto. Os jovens de hoje estão órfãos de famílias que os eduquem
e dê a eles uma estrutura de valores morais que façam deles cidadãos que exercitem efetivamente a liberdade e não a permissividade. Esse já é, dados nossos dias, foi escrito, foi declarado por Marci Teles Maracassi. O que é que esses textos nos mostram? Tempos diferentes, o mesmo pecado. A autoridade sempre sofre com a insubordinação. O pecado é antigo e é moderno. Pedro está chamando a atenção dos verdadeiros discípulos do Senhor. E dizendo, olha, deem ouvidos àqueles que têm mais experiência. Escutem a sua liderança, ela tem algo a lhe dizer, algo precioso. É perigoso você ser um insubordinado. É perigoso você desobedecer a essas instruções. Preste atenção. Fuja deste pecado. Se você for um insubordinado, você se dará mal. É mais ou menos o que Pedro está dizendo. O segundo pecado que está à nossa volta, e por isso corremos um grande perigo, é o pecado do orgulho. A segunda parte do verso 5 e o verso 6 diz: no trato de uns com os outros, cinge-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O orgulho está ligado à insubordinação. Na verdade, andam de mão dadas. O orgulho eleva o senso de posição, me coloca numa posição elevada em relação aos outros. O orgulho foi o primeiro pecado cometido pelos seres humanos. É um pecado universal da raça. É tão natural o homem pecador que ele cresce no coração como mato no jardim. É natural. E o orgulho tem muitas formas. E por sua mudança perpétua, não pode ser capturado. Parece impossível segurar o orgulho. Alguém já disse, ninguém tem mais orgulho do que aqueles que pensam que não tem nenhum. Então, por isso, Pedro exorta para que nos nossos relacionamentos não sermos orgulhosos. Pois o orgulho se manifesta também de forma áspera, rude. O orgulho geralmente despreza o próximo. E esse desprezo se manifesta na maneira de falar, na maneira de agir. Se você prestar bem atenção, uma pessoa orgulhosa é sempre rude, é sempre áspera. Por isso que Pedro está exortando, olha, tenha cuidado, cingi-vos de humildade. O que seria isso? Na linguagem daquela época é, vista o avental do escravo, do servo. No mundo antigo, a humildade não era considerada uma virtude, assim como não é no dia de hoje. Infelizmente, o ego tem sido alimentado a cada dia. E hoje o que mais vemos é que você pode, você é o melhor. E coloque isso na sua cabeça. Você é bom. O problema é que esse pensamento, essa filosofia, faz com que você despreze o próximo. Você não considere quem está à sua volta. Isso dificulta os relacionamentos. Quando nós nos cingimos da humildade, nós temos uma visão diferente das coisas. E na verdade nós passamos a olhar como tudo sendo graça de Deus. Então tudo que sou, tudo que tenho é graças a Deus. E por conta disso, os nossos relacionamentos, eles são diferentes. Eu começo a ver ou vejo o meu próximo de maneira diferente. Nós recebemos a graça de Deus não como algo natural da nossa vida, mas na verdade como presente dele, tudo vem dele. A Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. Quem é humilde, por mais que tenha feito e aprendido muitas coisas, nunca fica interessado em se vangloriar. Nunca procura exaltar os seus grandiosos feitos, os seus próprios feitos. Ele não faz isso. Ele desfruta da bênção do Senhor. E ele, então, dá graças a Deus por tudo isso. E esse tipo de visão, esse tipo de comportamento, ele sim afeta os nossos relacionamentos. Temos relacionamentos melhores quando somos humildes.
quando reconhecemos que, na verdade, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus. É graça de Deus. Então, por conta disso, eu respeito o meu próximo, eu amo o meu próximo, eu tenho um bom relacionamento com eles. A revista alemã Focus publicou uma reportagem sobre o tema Eu e Eu. Ela tratava do culto ao eu, que aumenta cada vez mais em meio à nossa população, no qual cada um se considera cada vez mais importante, mais inteligente, mais filosófico. O grande tema dos nossos dias é eu sou mais eu. E para constatar essa verdade, olha nas redes sociais. Olha como as pessoas se comportam. Eu sou mais inteligente, o meu pensamento é melhor, a minha maneira de enxergar é melhor, aquilo que eu escolho é sempre o mais evidente, o mais impressionante. Isso na vida cultural, na vida religiosa e na vida política. O meu candidato é o melhor. E eu escolhi porque eu sou mais inteligente que você. O meu pensamento, a minha cosmovisão, a minha maneira de ver o mundo, a minha visão de mundo é melhor do que a sua. E isso é bem manifesto nas redes sociais. Observe, veja como é. Pedro então se dirige a um grupo de discípulos do Senhor e mostra o perigo desses pecados. E nós vemos que esses pecados são comuns em todas as épocas. E os verdadeiros crentes devem estar alerta para fugir desses pecados, que são tão perigosos. O pecado da insubordinação, o pecado do orgulho. Mas olha o que diz o verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode perguntar, ansiedade é pecado? Sim, é pecado. De maneira direta, ansiedade é preocupação demasiada. A ansiedade pode ser uma manifestação da falta de fé. Na verdade, a ansiedade é o mal deste século. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. A depressão nunca esteve tão em evidência, e boa parte dela, frutos da ansiedade. É claro que devemos nos preocupar com certas coisas. Temos nossa responsabilidade. A Bíblia aprova o trabalho providente da formiga. O que Deus proíbe não é a providência, mas a preocupação ansiosa. Por isso que o apóstolo Pedro exorta, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade é um pecado porque tem o poder de criar um problema que não existe. Nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo da manhã. A ansiedade rouba as nossas forças, mata os nossos sonhos, mina a nossa saúde e enfraquece a nossa fé. Ela tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-la apenas nas coisas temporais. É isso que a ansiedade faz. E os cristãos devem ter muito cuidado com isso. E Pedro então diz, olha, lança todo o seu descontentamento, o seu desânimo, o seu desespero, o seu sofrimento sobre o Senhor e confia que Ele sabe o que está fazendo com a sua vida, com a nossa vida. Ele tem cuidado de cada um de nós. Veja o que diz 1 Samuel capítulo 1, do verso 10 ao verso 18. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorou-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel
te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que grande exemplo que nós temos aqui. O exemplo de Ana. Ela derramou ou lançou toda a sua ansiedade em Deus. Entregou a Deus, confiou a Deus. O seu coração estava cheio de aflição, o seu coração estava sofrido, mas ela entregou ao Senhor. Ela lançou sobre Deus toda a sua ansiedade. E Deus respondeu a ela, e nós sabemos. Nós conhecemos a história e sabemos o resultado. Nasceu Samuel, um grande homem de Deus, tremendamente usado pelo Senhor. Fruto da oração de Ana. Ela confiou em Deus, lançou sobre ele toda a sua ansiedade. E Deus resolveu. Deus resolveu a situação. É isso que Pedro está dizendo. Nós devemos lançar sobre o Senhor, no Senhor, toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Ele sabe o que é melhor. Eu não posso viver de tal forma a não contemplar o amanhã por conta da ansiedade que eu estou sentindo hoje. Devemos nos preocupar. Temos as nossas responsabilidades, mas elas têm limite. E o limite é esse, é o Senhor. Devo entregar ao Senhor todas as minhas preocupações, os meus desânimos, os meus desalentos. Deus cuida de mim, Ele cuida de você. É nele que devemos confiar. Então a ansiedade é pecado porque nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos nas circunstâncias, no presente, nas coisas. Devemos confiar no Senhor. Junto com a submissão e a humildade, a confiança em Deus é a terceira atitude necessária para uma vida cristã vitoriosa, para vencermos esses perigos, vencermos esses pecados. Precisamos confiar no Senhor. É interessante que a palavra ansiedade ela tem um significado de rasgar. E existe uma outra palavra, inquietação, que está bem ligada à ansiedade, que é um constante suspense. Essas duas palavras eram usadas para descrever um navio que estava sendo surrado pelos mares, numa grande tempestade, quando ventos fortes provocavam ondas enormes, e esse navio ficava de um lado para o outro. Alguém já disse que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, esvazia o hoje de sua paz. É isso que acontece. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba a nossa força. Ela mina a nossa saúde. Como temos sofrido por conta da ansiedade? E ela também enfraquece a nossa fé. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na nossa vida, sobre toda a criação. Foi isso que o Senhor disse lá no Sermão do Monte. Olha as aves do céu. O que acontece? Deus cuida de cada uma delas. Como nós podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua fé em Deus com respeito aos céus, se nós não confiamos em Deus com relação às coisas aqui dessa terra? Isso é uma grande contradição. Então, um crente ansioso é uma contradição para a sua fé. Nem sempre as coisas vão acontecer como nós queremos, como nós esperamos. Mas nós devemos saber que Deus controla todas as coisas. Pedro também está mostrando que é dever da igreja propiciar um ambiente onde as pessoas possam se libertar das ansiedades, possam viver com confiança, recebendo de maneira adequada tudo o que é preciso para termos os nossos problemas diminuídos, resolvidos. A ansiedade virá, mas nós precisamos estar preparados para isso. A ansiedade é uma realidade, infelizmente, no meio da igreja do Senhor, mas elas não podem ser provocadas pela igreja. Pelo contrário, a igreja está para resolver, para ajudar na solução das ansiedades, para mostrar que confiamos em Deus. E Deus resolve
todas as coisas porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos só lançar sobre Ele o que desanima, o que tira a paz do nosso coração. Pedro vai finalizar mostrando um quarto pecado que ele observou na sua época. E nós observamos na nossa época. Épocas diferentes, pecados comuns, que é a imprudência. Olha o que diz o verso 8 e o verso 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. A igreja do Senhor tem um inimigo, o diabo. Líderes e liderados tenham certeza que vocês têm um inimigo comum. Nós temos um inimigo comum, Satanás. Não podemos nos iludir, nos enganar, achando que Satanás não está a nos observar a igreja do Senhor. Satanás tem um plano, um esquema contra a igreja do Senhor, de acordo com 2 Coríntios 2:11. Então nós devemos vigiar para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não podemos ignorar os seus desígnios. Então, quando Pedro diz ser sóbrio e vigilante, ele nos exorta a não sermos imprudentes, agindo de forma descuidada, sem atenção. Uma pessoa sóbria não está sob o efeito da bebida, consequentemente ela está com a mente alerta, atenta, é uma pessoa prudente ao analisar todas as coisas. Um bêbado não tem essa capacidade. Todos nós já vimos um bêbado andando. Você já prestou atenção como é? Totalmente fora de prumo, totalmente sem equilíbrio. E outra coisa, ele não percebe o que acontece à sua volta. Ele é totalmente descuidado, não tem atenção. Ele corre um grande perigo, justamente porque não tem condições de avaliar o que está em sua volta. Se transforma em alguém imprudente. Pedro então vai ilustrar a figura do nosso inimigo como um leão pronto para avançar na sua presa. Satanás estará atento aos líderes e aos liderados, para no primeiro deslize ele usar para atingir Cristo através da sua igreja, destruindo a igreja do Senhor. É isso que Satanás faz. O diabo está de tocar, ele jamais dorme, ele jamais tira férias, ele está de plantão 24 horas. O seu objetivo, é claro, é trazer destruição para a igreja do Senhor, através de disputas, de inimizade, de vergonha a Cristo por conta do testemunho. E infelizmente, esse nosso inimigo, ele tem alcançado algumas vitórias. Infelizmente. Justamente porque líderes e liderados não têm sido prudentes na sua vida, no seu comportamento. Quando existe algo fora do padrão bíblico dentro da igreja do Senhor, Satanás está alegre, satisfeito. E ele vai usar qualquer coisinha para levar irmãos em Cristo a entrarem em conflito. É isso que Satanás faz. A igreja do Senhor deve estar sóbria, mentalmente alerta, vigiando intensamente, não permitindo que Satanás obtenha êxito no seu plano. A igreja do Senhor deve estar agindo com prudência. Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a nossa tarefa, é a tarefa da igreja do Senhor. Esse é o conselho também de Pedro. Resistir firme na fé. A minha convicção, a minha crença em Deus vai me ajudar a não ser imprudente, negligente em relação às coisas de Deus. A maneira como eu resisto firme na fé é não cedendo às tentações, não dando ouvido aos rugidos do leão, vivendo a minha fé com coragem. O crente tem de ter coragem para viver sua fé e viver de maneira prudente. De covardes o mundo já está cheio. Nós não podemos ceder às tentações. Nós temos de nos manter firme na nossa fé, mesmo que soframos dano, mesmo que tenhamos prejuízo. Eu tomo a decisão de que não vou ceder às pressões do pecado, às pressões do diabo, para não sujar a imagem da igreja do Senhor por conta das minhas ações.
É assim que devo viver. Então, o que Pedro está dizendo, olha, não seja imprudente, seja sóbrio e vigilante, preste atenção, não seja descuidado. E ainda ele nos afirma que não estamos sozinhos, existe uma irmandade. Essa dificuldade, essa perseguição que estou sofrendo, não sou eu que sofro sozinho. Existem muitos que também estão sofrendo, verdadeiros crentes espalhados por todo o mundo, sofrendo por conta da sua fé, passando por perseguição, algumas perseguições físicas, mas principalmente perseguições filosóficas, perseguições culturais. Isso eu tenho de estar pronto para sofrer. Devo olhar com atenção, ser prudente, para que não venha eu a envergonhar o nome do Senhor. O diabo está à volta, mas eu estou atento à movimentação do diabo. O leão está rondando, mas eu não estou dormindo. Pelo contrário, eu com atenção e com prudência estou observando cada um dos seus movimentos para não sofrer danos por conta das suas pressões, por conta do rugido do leão. Então Pedro, ele está se dirigindo a um grupo de discípulos do Senhor, está mostrando pecados que estão à sua volta, que traz perigo para a sua vida cristã. E o que nós temos observado é que esses pecados, embora épocas diferentes, têm sido comuns à Igreja do Senhor. Em todas as épocas, sofremos os mesmos perigos dos pecados que os irmãos lá do ano 64 a.C. passaram. É claro que com a roupagem diferente, podemos usar essa expressão, mas o mesmo pecado, ele está a nos rodear. E nós devemos estar atentos. Os verdadeiros crentes devem estar atentos para fugir desses pecados, que são tão perigosos. O pecado da insubordinação. Esse pecado leva você para um abismo. Afasta você dos caminhos do Senhor. Faz com que você não escute a voz do Senhor, não escute a voz da liderança da Igreja do Senhor. A insubordinação faz isso. Isso aconteceu com os irmãos lá da igreja primitiva e aconteceu com os irmãos em todo o decorrer da história cristã. E acontece conosco. Devemos ter cuidado com o pecado do orgulho. Ele pode nos levar a pensar além do que convém de nós mesmos. E esse pensamento egoísta, ele nos leva a desprezar o próximo. Nos leva a tratar com aspereza, de maneira rude, o nosso próximo. E sobre esse pecado vem o juízo de Deus. O terceiro pecado apresentado por Pedro, presente na sua época e também presente em todas as outras épocas, diferente da sua, é a ansiedade. Que nos leva a pecar por não confiar em Deus. A achar que Deus não está no controle, que Ele não pode resolver as minhas dificuldades. A ansiedade mina a nossa saúde. A ansiedade enfraquece a minha fé. E por último, o pecado da imprudência. A igreja do Senhor deve estar sóbria, mentalmente alerta, vigiando intensamente, não permitindo que Satanás obtenha isso no seu plano, sujar a igreja do Senhor, sujar o nome de Cristo e afastar aquele que já confessou a Cristo de um relacionamento com Ele, um relacionamento com o Senhor Jesus. Devemos ter prudência, estarmos atentos. O leão está à nossa volta, mas com atenção, com prudência, podemos sim vencer o diabo. A nossa fé vence o diabo. Insubordinação, orgulho, ansiedade e imprudência. Pecados comuns presentes em todas as épocas da igreja cristã. Vamos orar. Deus eterno, nós queremos te agradecer por tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo que habita em nós possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que com disposição possamos colocar em prática
cada ensinamento obtido de Ti. Nos ajuda, nós precisamos de Ti. E por isso oramos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queremos informar os irmãos que, através das redes sociais, através do grupo da igreja, nós estaremos, então, dando todos os avisos com relação à programação da semana. Então, aquilo que for determinado, estabelecido pelo governo, estaremos, então, passando para os irmãos e assim definindo a nossa programação durante a semana. E esperamos em Deus que logo tudo se resolva. Essa é a nossa oração, essa tem sido a nossa oração e também o nosso desejo, para que em breve possamos estar juntos com os irmãos, adorando ao Senhor, em comunhão com o Senhor de maneira presencial. Então, que Deus abençoe e que os irmãos possam ter uma semana na presença do nosso Deus. Até mais.